Olá a todos, aqui é o professor Marcelo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica no plano, onde nós vamos falar sobre a circunferência. Então nessa aula nós vamos estudar a circunferência, que é uma curva formada por uma região do plano, que tenha uma distância fixa, ou seja, uma mesma distância a um outro ponto específico que a gente vai chamar de centro. Então basicamente você tem o centro, né? E aí você tem um raio, que é essa distância específica, e aí nós teremos aqui a região do plano onde você tem todos os pontos, né, que tem essa mesma distância desse centro C. Tá? Então o que nós queremos? Analiticamente, dado um sistema de coordenadas, nós vamos usar aqui o sistema de coordenadas cartesianas. Nós já explicamos em aulas anteriores sobre esse sistema de coordenadas e tópicos importantes, inclusive inserimos vetores, já falamos sobre retas, tá? Todas essas aulas estão aí disponíveis para vocês no nosso canal. E hoje, usando essa mesma abordagem, nós vamos falar sobre a definição da circunferência, equação reduzida e equação geral da circunferência, posições relativas entre ponto e circunferência, reta e circunferência e entre duas circunferências. Para fechar nossa aula, nós vamos falar sobre as equações paramétricas da circunferência e, ao longo de toda a nossa aula, teremos aí exercícios resolvidos nos exemplos sobre cada um desses tópicos quando for pertinente. Lembrando que, sempre que me perguntam sobre bons livros para estudar geometria analítica, eu indico sempre o livro do Alfredo Stembruch e do Paulo Interlin, intitulado simplesmente Geometria Analítica, e o Geometria Analítica com Tratamento Vetorial, do Paulo Boulos e do Ivan Camargo, além de sempre indicar aqui o livro Coordenadas no Plano, do professor Elon Lages Lima. Ok? Chega de papo e vamos para a aula. Primeira coisa, vamos saber o que é uma circunferência, né? Já peço para vocês se inscreverem no nosso canal, né? Ativando aí as notificações, aquele pacote do YouTube que você já conhece. Bom, uma circunferência, ela nada mais é do que o lugar geométrico dos pontos de um plano que estão a uma mesma distância r de um ponto C fixado chamado centro da circunferência. Tá bom? A gente já tinha falado previamente, mas essa é a definição de circunferência. Isso significa que se um ponto qualquer P se movimentar sobre essa circunferência, suas coordenadas irão variar, obviamente, né? A posição deles no plano varia, então suas coordenadas também variam, mas a distância desse ponto P ao centro da circunferência será sempre igual à medida do raio. O mais interessante é que essa definição gera uma curva fechada. Por obrigatoriedade, a circunferência, por maior que ela seja, ela vai ter que ser uma curva fechada. Uma hora, o ponto que você começou ela vai ter que se encontrar com um ponto final. Tá? E você tem que todo aquele caráter cíclico. Bom, vamos colocar essa circunferência nesse plano cartesiano que está aí. Você tem os eixos x e y. Então aqui você tem o centro com coordenadas xc e yc, né? Logicamente coordenadas x do centro e y do centro. E aqui um raio que, obviamente, por ser uma medida, é sempre maior que zero. Tá? Então, a partir dessas duas informações, as coordenadas do centro no plano cartesiano e a medida do raio, eu tenho que saber deduzir essa equação a partir da fórmula da distância entre dois pontos. Então, eu sei que a distância de um ponto P qualquer aqui da minha circunferência, vamos colocar aqui, P, x, y. Tá? Então, a distância desse ponto P até o C é sempre igual a R. Então, usando as coordenadas, eu sei o seguinte, a distância de P até C é x menos a coordenada x do centro ao quadrado, mais y menos a coordenada y do centro ao quadrado. Essa daqui nada mais é do que a definição da distância euclidiana entre dois pontos no plano. Se você não se lembra dela, temos uma aula inteiramente dedicada a definir essas relações básicas, né, essas ferramentas básicas no plano cartesiano. Tá bom? Vou deixar linkado aí na descrição para vocês também. E o mais importante é que essa distância, então, tem que ser igual à medida r, que é o tamanho do raio, né? Bom, elevando ambos os lados ao quadrado, você vai sumir com essa raiz e vai aparecer um quadrado aqui. Exatamente o que nós temos, ó. X menos xc ao quadrado
mais y menos yc ao quadrado igual a r quadrado. Essa equação talvez seja a equação mais clássica para descrever uma circunferência no plano. Ela é chamada de equação reduzida da circunferência. Bom, como já dito antes, só para reforçar as ideias aqui, x, c e yc são as coordenadas do centro e r é o nosso raio da circunferência. Então, perceba que a nossa equação reduzida da circunferência ela é dada dependendo apenas da medida do raio e das coordenadas do centro. Tá? É importante também dizer o seguinte, circunferência refere-se apenas à fronteira dessa região delimitada. Então, você tem um lugar dentro, fora e na fronteira. Tá? Então, essa curva ela é só a curva, não tem a área. Né? A gente sabe que a medida da circunferência é igual a 2π vezes r. Perceba que isso daqui não vai se alterar quando você vem para a geometria analítica, porque ele depende apenas do r. Ok? Ótimo. Bom, alguns exemplos aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Tá? x menos 1 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 9 significa que você tem aqui x do centro igual a 1, y do centro igual a menos 4, porque você teria y menos 4. Então, fica aí y mais 4. Então, a sua coordenada do centro dessa circunferência seria 1 e menos 4. Tá? E como 9 é igual a 3 ao quadrado, o raio é 3. Ok? Bom, todos os pontos que satisfizerem essa equação, eles vão ser pontos dessa circunferência. Por exemplo, o ponto 4 menos 4, ele vai pertencer, porque 4 menos 1 ao quadrado mais menos 4 mais 4 ao quadrado é igual a 9, porque aqui vai dar 0 e aqui vai dar 3, e 3 ao quadrado é 9. Logo, esse ponto está na curva dada a partir do ponto 1, 4, onde todos os pontos têm distância 3 desse ponto. Mas a origem do sistema, que é aquele ponto que tem coordenadas 0, 0, não pertence à circunferência. Por quê? Porque na hora que eu substituir as coordenadas desse ponto na equação, eu vou ter 0 menos 1 ao quadrado, que dá 1, mais 0 mais 4 ao quadrado, que dá 16, porque 4 ao quadrado, ou seja, 17, que é diferente de 9. Além disso, aqui, a gente tem a informação que 17 é maior do que 9. Eu posso afirmar para você, a gente vai descobrir isso mais para frente, que esse ponto ele está fora da região delimitada para a circunferência. Tá? Ele não está interno, ele está externo à circunferência. Mas só para ir dando uma ideia do que a gente vai ver mais para frente. Um outro exemplo, eu tenho aqui uma equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Perceba que só dessa equação eu já sei que ela é x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é o 25. Então, eu já sei aqui que o centro é o ponto 0, 0, ou seja, a origem, e o raio é 5. Isso sem ler nada do nosso exemplo. Então, aqui você tem uma ilustração dessa circunferência. Você tem o ponto B, que é o ponto menos 3 e 4, que vai pertencer à circunferência. O ponto A, que é o ponto 3 e menos 4, que também vai pertencer à circunferência. Perceba que existe aqui uma simetria entre as coordenadas desse ponto, isso é bem interessante de observar. Logicamente, isso acontece porque o centro da circunferência está na origem do nosso sistema. Além disso, nós temos aqui o nosso ponto C, que é o centro, e o nosso ponto D, menos 1, menos 2, que ele não está na circunferência, ele está interno à circunferência. Isso me diz que a distância de D ao centro é menor do que 5. Por quê? Porque é menor do que o raio. Perceba que para você sair do centro e cruzar a circunferência, essa distância tem que ser maior do que o raio. Tá? Então, aqui a gente já começa a ter algumas ideias de posição relativa entre o ponto e a circunferência. Tá bom? E é exatamente o que a gente vai falar nesse exemplo. Então, essa equação é de uma circunferência com o centro na origem raio 5, a gente também tinha concluído isso. O ponto A pertence a ela, só substituir na equação que você vê. Já o ponto D, atenção aqui, já o ponto D
menos 1 e menos 2, ele não pertence à circunferência, porque quando você substitui na equação, você tem um valor diferente de 25. Tá? Ou seja, as coordenadas desse ponto não verificam a equação da circunferência. Notemos que tomando o ponto B, menos 3 e 4, né, pode pensar que ele seria um ponto oposto. Você obtém ele multiplicando o ponto A por menos 1, seria isso? Bom, uma forma de você perceber isso que eu estou falando é o seguinte. Existe um vetor aqui, ó, o vetor CA, certo? Perceba que o vetor CB é exatamente o vetor oposto ao vetor CA. Logo, como a origem dos dois vetores é a origem do meu sistema, as componentes do vetor elas são equivalentes, né, são as mesmas das coordenadas dos pontos A e B. Tá? Bom, isso significa então que eu posso pensar que numa circunferência você tem um monte de vetores que são opostos uns aos outros, sendo que todos eles têm origem no centro da circunferência. Isso é bem interessante da gente observar e lembrando que na nossa lista de exercícios sobre vetores, eu faço um exercício muito parecido com essa ideia. Tá? Lá, inclusive, a gente fala, a gente dá uma ideia de como vai ser aí as equações paramétricas da circunferência com centro na origem. Tá bom? Bom, obviamente o segmento AB, que é o segmento que começa no ponto A e termina no ponto B, é o diâmetro dessa circunferência, né? Então esse segmento é o diâmetro, cujo ponto médio vai ser evidentemente o centro da circunferência, são aí propriedades da geometria clássica que permanecem aqui na geometria analítica. Da equação reduzida, a gente pode chegar na equação geral simplesmente expandindo esses quadrados aqui da diferença. Então, você vai ter x ao quadrado menos 2x vezes xc, mais xc ao quadrado, lembrando que xc e yc são as coordenadas do centro da circunferência e o r é a medida do raio. Tá? Então, ó, você sai com a primeira, né, primeiro trinômio quadrado perfeito, e aqui você sai com o segundo trinômio quadrado perfeito, agora para as coordenadas y, igual a r quadrado. Perceba que você pode agrupar aqui, ó, os termos elevados ao quadrado, depois os termos que têm x e y, e depois os termos que a gente chama aqui de termos independentes, porque eles vão ser constantes. Perceba que xc, yc e r são constantes. Então, os nossos problemas eles vão ser números reais. Então, essa soma aqui de números reais ao quadrado, ele vai gerar um número real. Aqui você tem variável, ó, você tem x variável, y variável, aqui x variável, y variável. Bom, aqui você vai ter, nessa equação geral, todas as propriedades, e obviamente na equação reduzida isso também acontece, todas as propriedades, né, tudo que essa circunferência tem, vai estar encapsulado nessas duas equações. Tá bom? E aqui uma dica. Se você tiver uma equação com essa forma aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais, vou colocar, pode ser mais c igual a zero, essa aqui é uma equação de uma circunferência com centro na origem. Por que eu sei que as equações de circunferência dessa forma me dão centros na origem, né? Circunferência com centros na origem do sistema? Porque significa que esse daqui é zero e que esse daqui é zero, ou seja, xc e yc é zero. Logo, esse é zero e esse também vai ser zero, por isso que você vai obter essa equação. Ou seja, se você tiver uma equação de circunferência que tenha constante vezes x mais constante vezes y, isso significa que ela tem centro fora da origem. Tá? Ou seja, você tem aqui os termos lineares para o x e o y. Né? O quadrado para x e para y e os termos lineares. Tá bom? Então, com termos lineares, a sua equação... com termos lineares, a sua circunferência está fora da origem. Sem termos lineares, a sua circunferência tem centro na origem. Tá? É essa a ideia. Bom, a posição relativa entre pontos de circunferência é bem simples. Dada uma circunferência, um ponto P pode ter simplesmente três opções. Ou ele está
em cima da circunferência, ou ele está fora da circunferência, ou ele está dentro da circunferência. E aqui a forma de você investigar isso é muito simples, né? Para ele estar em cima da circunferência, obviamente a distância de P até C tem que ser igual ao raio. Para ele estar fora da circunferência, a distância de P até C tem que ser maior do que o raio. E para ele estar dentro da circunferência, obviamente a distância de P até C tem que ser menor do que o raio. Simples assim. Aqui a gente deu nome para a circunferência, chama ela de lambda, né? Geralmente circunferências são dadas por letras gregas minúsculas, tá? Então aqui nós temos a forma com que você enxerga isso. Então é uma forma muito simples de você investigar em quais lugares o ponto está. Lembrando que toda circunferência no plano, ela separa o plano em duas regiões. A que está dentro da circunferência e a que está fora da circunferência. Tá bom? Assim como a reta separa o plano em duas regiões, né, em dois semiplanos, né, a circunferência também separa o plano em duas regiões, a que está dentro da circunferência e a que está fora. Bom, alternativamente, para poupar os cálculos, no caso da equação geral da circunferência, a gente pode simplesmente substituir as variáveis de x e y da equação pelas coordenadas do ponto P em questão. E aí, o valor que você vai obter vai te contar o que vai acontecer. Da seguinte maneira, ó, você vai pegar um ponto, aqui um ponto x, y, e vai substituir essas coordenadas nos respectivos lugares, né? Então, aqui, ó, todos esses lugares onde você tem x, y, tá? Aquela equação geral que eu dei antes, ela vai se converter nessa forma, tá? Ela vai ter essa forma aqui, tudo bem? Na verdade, essa é uma forma de uma cônica, tá? A circunferência ela é uma curva cônica, ou seja, ela é gerada a partir de cortes planos numa superfície cônica. A gente pode dizer que ela é um caso particular de uma elipse. A gente fala sobre isso na aula de elipse e vai chegar logo logo. Bom, com todas as condições para que essa equação seja uma circunferência, você substituiu as coordenadas do ponto na equação, você obviamente vai ter um valor, né? Você vai gerar um valor que é m. Bom, se o m for igual a zero, né, significa que P é um ponto da circunferência. Se m é menor que zero, significa que P é um ponto interno da circunferência, tá? Ele está lá dentro da circunferência. E se o m for maior do que zero, então P é um ponto externo da circunferência. Tá bom? Isso é uma consequência da distância do ponto até o centro ser maior ou menor do que o raio, ou ser igual ao raio, conforme a gente viu naquele exemplo lá atrás. Vamos tomar um exemplozinho aqui. Então, a gente tem aqui uma circunferência com centro no ponto 3, 4 e raio 5. A equação reduzida de forma bem simples, x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é 25. Tá? Então, equação reduzida é sempre... Se você tem o centro e o raio, a equação reduzida é muito fácil de você escrever. Bom, observe que se você substituiu as coordenadas da origem, ou seja, 0, 0, né, 0 no x e 0 no y, você vai ter essa equação satisfeita, porque você vai ter menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 ao quadrado, que é 16, 16 mais 9 é 25. Tá? Então, a origem ela é um ponto da circunferência nesse caso. E o mesmo vai ocorrer com o ponto 8, 4, né, que é esse ponto P, que está aqui. Ó. Bom, se você substituir ali, você então vai ter 5 ao quadrado, tá? Mais 0 ao quadrado, então 5 ao quadrado é 25. Tá bom? O que acontece? Observe já que os pontos Q e R, dados por menos 2 e 0 e 2 e 1, eles não vão pertencer à circunferência. Tá? Perceba aqui, ó, o R ele é um ponto interno, logo a distância dele ao centro tem que ser, né, a distância de R a C tem que ser menor que 5. Tá? Já a distância de R até Q, essa distância aqui vai ter que ser maior do que 5. E, obviamente, é o que a gente observa aqui. Ó. Quando você substituir os valores do C, os valores do Q na sua equação que você deduziu no slide anterior, né, nessa equação reduzida que está aqui, você vai observar que você vai ter 41. E 41 é um número maior do que 25. Tá? Ou seja,
esse ponto ele pertence a uma outra circunferência que tem centro em C. Aqui tem raio igual a raiz de 41. Tá? Já o ponto R, se você substituir ele, você vai encontrar 10. Ou seja, o ponto R ele vai pertencer a uma outra circunferência, tá? Que tem raio igual a raiz de 10 partindo do mesmo centro. Como 41 é maior que 25, então eu posso dizer que o ponto Q está fora da circunferência. Como 10 é menor que 25, eu posso dizer que o meu ponto R está dentro da circunferência. Ok? Bom, agora a gente quer estabelecer as posições relativas entre reta e circunferência. Basicamente, de novo, nós vamos ter 3 posições relativas. Tá? Então, uma reta ela pode cortar a circunferência em 2 pontos, pode tangenciar a circunferência em um ponto e pode não encostar na circunferência de forma nenhuma. Tá? Então, eu vou considerar uma circunferência lambda com centro no ponto x, y, c e raio R. Tá? E vou considerar aqui também uma reta, né, que aí a gente vai ter retas secantes, que vão cortar a circunferência em 2 pontos, a reta tangente, que vai ter um único ponto de interseção com a circunferência, e as retas externas da circunferência, que são aquelas que não têm nenhum ponto em comum com a circunferência. Bom, aqui você tem uma ilustração. Ó. A reta U é uma reta externa à circunferência. Então, você pode ver que a interseção de U com a circunferência lambda é um conjunto vazio. Por quê? Porque não existe nenhum ponto de interseção. Então, ela é uma reta externa. Já a reta S, ela corta a minha circunferência nos pontos S1 e S2. Logo, ela é o que a gente chama de reta secante. A interseção entre a reta S e a reta lambda são os pontos S1 e S2. Tá? Já no caso da reta T, a interseção entre T e a circunferência vai ser um ponto apenas, que é o ponto T, que é o ponto de tangência. Um exercício bem interessante é: encontre, dada a equação geral, dada a equação geral dessa dada a equação reduzida dessa circunferência, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r quadrado, ok? Tá. Determine as equações da reta S e da reta T. Né? Que você precisa de quê? Você precisa de um vetor diretor da reta S. Tá? Bom, o vetor diretor da reta S, que eu vou chamar ele aqui de V, tudo bem? Ele vai ser bem simples, né? O vetor V é o vetor S1, S2. Simples assim, escolhe um dos dois pontos. Equação vetorial, equação geral, equação vetorial, equações paramétricas, equação geral, equação reduzida. Você consegue todas a partir daqui. Tá bom? Bom, a reta T, você vai precisar encontrar também um vetor diretor, que é o vetor tangente à circunferência. Tá? Ou então, o chamado vetor normal à circunferência. Tá bom? Aí aqui vai te dar um pouquinho mais de trabalho, você vai ter que pensar um pouquinho mais para conseguir encontrar essa ideia. Mas vou te dar uma dica. Pense que o seguinte: se a reta é tangente, existe um resultado clássico da geometria um resultado clássico da geometria plana que diz que a reta que passa pelo ponto de tangência e pelo centro da circunferência forma com a reta tangente, ou seja, essas duas retas aqui formam um ângulo de 90 graus. Logo, o vetor CT, ele é um vetor normal à reta. Certo? Como que você vai conseguir encontrar esse ponto T? Aí são outros 500. Ou então, se você quiser o seu vetor aqui diretor, você vai então ter que encontrar um vetor que é ortogonal a esse vetor CT. Então fica aí essa dica. Eu te falo que é mais fácil encontrar a equação dessa reta tangente usando a parametrização da circunferência, né, as equações paramétricas da circunferência que nós vamos ver no final da aula. Tá?
Inclusive lá eu acho que eu falo de novo sobre esse exercício. Ok? Bom, vamos comentar aqui um pouquinho, né, uns exemplos sobre a posição relativa entre reta e circunferência. Então aqui nesse primeiro exemplo eu te dei a reta R de equação geral 2x mais y menos 2 igual a zero. E a circunferência lambda na equação reduzida x menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 5. Tá? Bom, o que acontece? Eu sei, então, que o meu vetor normal, a reta R, é dado por 2, 1. Tudo bem? Logo, o vetor diretor dessa reta é o vetor menos 1, 2, ou 1 menos 2. Tá? A gente comenta sobre isso na aula de posição relativa entre retas. Ok? E um ponto por onde a reta passa, façamos y igual a 0 e encontramos x igual a 1, então ela passa no ponto 1, 0. Tudo bem? Circunferência, sabemos que o centro dela é o ponto 1, 5 e que o raio dela é igual a raiz de 5. Ok? Ótimo. Vamos trabalhar com as interseções agora, então. A forma mais simples de você fazer isso é colocar a equação de uma dentro da outra. Então, geralmente a gente coloca a equação da reta dentro da equação da circunferência. Como vamos fazer isso? Você vai pegar essa equação da reta, vou pegar ela aqui, está acabando aqui o espaço. Vamos pegar ela aqui, você vai isolar o y, então você vai ficar com y igual a 2 menos 2x. Tudo bem? E aí você vai pegar esse valor de y e jogar aqui. Com isso, você vai obter uma equação apenas em x, uma equação quadrática apenas em x, que vai te dar exatamente a coordenada x da interseção entre a reta R e a circunferência lambda. Perceba o seguinte, se eu vou ter uma equação quadrática em x, eu vou ter três possibilidades. Essa equação quadrática tem duas soluções, né, que é quando o meu discriminante ele é maior que zero. Ele pode ter uma única solução, ou seja, na verdade são duas soluções iguais, né? Não vamos ser preciosista. Uma única solução, que é quando o meu discriminante é zero, ou então nenhuma solução, quando o meu discriminante é menor que zero. E aí é exatamente o que a gente tem para a relação, né, a posição relativa entre reta e circunferência. Discriminante menor que zero, a equação quadrática não vai ter nenhuma solução, logo não tem nenhum ponto em comum entre as duas. Né? Então, ela é uma reta que não tem relação com a circunferência, uma reta externa à circunferência. Tá? Uma única solução significa que eu vou ter um único ponto, ou seja, um ponto de tangência, então a reta é tangente. Dois valores, né? o meu discriminante é maior que zero, eu vou ter dois valores que vão solucionar essa equação. Então, obviamente, eu terei dois pontos onde essa reta corta a circunferência, terei uma reta secante. Então, essa é a ideia. Na hora que eu jogar y igual a 2 menos 2x no lugar do y, eu vou obter x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Tá? O desenvolvimento está aqui. Façam aí a conta. Tá? Joga 2 menos 2x aqui no lugar do y, expande os quadrados das diferenças, tá? Tanto para o x quanto para o y. E aí vai refinando a sua equação até chegar no x ao quadrado mais 2x mais 1, que poderia ser escrito como x mais 1 ao quadrado, que igual a zero, significa que x tem que ser igual a menos 1, que é exatamente o que a gente tem aqui. Tá bom? Mas se você calculasse o discriminante, ou seja, o delta, ele seria zero. Então você sabe já de imediato que essa reta é uma reta tangente. Falta descobrir em qual ponto. A coordenada x do ponto é essa aqui, menos 1. Por quê? Porque é a interseção da reta com a circunferência. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse x igual a 1, esse x igual a menos 1, e vou substituir na equação da reta. E aí, a hora que eu fizer isso, eu vou encontrar y igual a 4. Assim, eu já sei que a reta é tangente à circunferência e ela vai ser tangente no ponto menos 1 e 4. Tá bom? Bem simplesinho, uma análise bem simples. Um outro exemplo, agora eu vou considerar a reta 3x menos y igual a zero e a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8 igual a zero. Perceba que aqui você tem uma equação geral da sua circunferência. Fica mais difícil de você saber aqui qual é
o centro da circunferência, qual é o raio, né? Então aqui você teria que trabalhar essa equação. De que maneira? Vamos agrupar aqui o x ao quadrado e o 6x, tá? Mais o y ao quadrado menos 8y, isso tudo igual a zero, tá? Aí perceba aqui o seguinte, divide esse número por 2, 3. Então aqui você tem que colocar 9. Então você vai ter x ao quadrado menos 6x mais 9. Tá? Faz a mesma coisa agora com esse 8. Divide ele por 2, dá 4. Então você vai ficar com menos 8y mais 4 ao quadrado, 16. Igual a... O que você somou, lembra que a sua equação é uma balança. Então, se você adicionou o peso de um lado, você tem que equilibrar adicionando a mesma quantidade de peso do outro. Então, você vai ficar com 9 mais 16. Tá no cantinho que vai dar para entender. Bom, esse daqui vai ser x menos 3 ao quadrado, ó, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual a 9 mais 16, 25, que também é conhecido como 5 ao quadrado. Então, essa circunferência ela tem centro no ponto 3, 4 e raio igual a 5. Tá bom? Isso aqui a gente chama de completamento de quadrados. Tá? É a forma mais simples de você fazer, é dividindo esse termo por 2 e elevando ele ao quadrado. Divide por 2 e eleva ao quadrado, para você saber o que você precisa fazer. Tá? Mas, para encontrar a posição relativa entre a reta e a circunferência, você não precisa fazer isso. Eu fiz simplesmente como um exercício aqui para a gente trabalhar os nossos conceitos envolvendo a circunferência. Tá? Bom, a reta está dada na equação geral, tá? 3x menos y igual a zero. Então, você tem aqui vetor normal a essa reta que eu vou chamar de R, dado por 3 menos 1. Logo, nosso vetor diretor dessa reta é 1 e 3, ou menos 1, menos 3. Logicamente, ela passa pelo ponto 1, 3. Tá bom? Bom, mas para o que a gente quer, eu vou até dar uma limpada aqui. Para o que a gente quer, que é encontrar a posição relativa entre a reta e a circunferência, eu vou buscar interseções. Então, eu vou pegar essa equação da reta, 3x menos y igual a zero, e vou jogar aqui dentro dessa equação da circunferência. Como? Vou isolar o y aqui nessa equação da reta. Então, eu fico com y igual a 3x. No lugar desse y e desse y, eu vou colocar 3x. Eu vou ter de novo uma equação quadrática em x, que depois que eu refinar ela bem, eu vou ficar com 10x ao quadrado menos 30x igual a zero. E aqui está bem simples, né? Essa equação é equivalente a x ao quadrado menos 3x igual a zero, dividindo tudo por 10. Que isso é x vezes x menos 3 igual a zero. Então, x é zero ou x é 3. Tá? Exatamente o que a gente encontrou aqui. Ó. Você poderia calcular o discriminante, né? Que é 900, que é um número maior que zero. Então, você já sabia que você vai ter duas raízes para essa equação quadrática, logo você vai ter dois pontos de interseção entre a reta e a circunferência, logo a reta é cercante à circunferência. Como descobrir os pontos? Pega x igual a zero, substitui no valor aqui na equação da reta, vai dar y igual a zero. Então, a origem é um dos pontos de interseção entre a reta e a circunferência. Agora faz a mesma coisa com x igual a 3. Joga aqui, você vai encontrar que y é 9. E aí você vai ter o ponto 3, 9 como o outro ponto de tangência entre a reta e a circunferência. Então, como elas têm dois pontos de interseção, a reta e a circunferência são secantes. Caminhando aqui para o final da nossa análise entre posições relativas que envolvem circunferências, obviamente a gente vai ter que falar da posição relativa entre duas circunferências, que só vai ter de novo três possibilidades. Ou elas são secantes entre si, ou seja, tem dois pontos em comum, ou elas são tangentes entre si, tem um ponto em comum apenas, tá? E aí pode ser tanto externamente tangente quanto internamente tangente.
tá bom? Ou elas são disjuntas. O que isso quer dizer? Elas não têm nenhum ponto em comum, tá? Então elas podem ser externamente disjuntas ou internamente disjuntas, tá? Uma está dentro da outra, mas elas não têm pontos em comum, ok? Existe uma forma de você investigar isso usando a distância entre os centros da circunferência, tá? Mas antes, uma outra forma que a gente vai ter, pouco prática, é você colocar as duas equações das duas circunferências dentro de um sistema quadrático, tá? Logicamente, isso aqui vai dar né, para resolver isso não é nada trivial, né? Mas se você resolver e ela tiver duas soluções, então você vai ter duas circunferências secantes. Se tiver uma única solução, elas são tangentes. Se não tem solução, elas são disjuntas. Mas uma forma mais simples de fazer isso, assim, não sei se é mais simples, mas é mais lógica, não demanda tanto cálculo, é comparar as distâncias entre os centros da circunferência com os raios das duas. Então, ó, chama de D, esse D aqui vai ser a distância entre os centros C1 e C2 das duas circunferências. E aí você tem a soma dos raios ou o módulo da subtração, desculpa, aqui é menos, tá? Ou o módulo da subtração entre os raios. Por que a gente coloca em módulo, que pode ser R1 menos R2 ou R2 menos R1, tanto faz. Tá? E aí você coloca em módulo que não tem problema. O que vai acontecer? Essa distância D, ela pode ser zero, né? Ela pode ser igual a R1 mais R2 ou módulo de R1 menos R2, ou ela pode ser diferente a esses dois. Para ser diferente, você pode ter que ela está entre o valor do módulo de R1 menos R2 e o R1 mais R2, ou então ela ser maior do que a soma dos raios e menor do que a diferença entre os raios em módulo. Logicamente, distância maior que zero, então você tem aí D entre zero e a subtração dos raios em módulo, tá? Cada um desses casos, eles vão te dar um tipo. Então, ó, se a distância entre os centros é zero, elas são concêntricas. Muito importante isso, circunferências concêntricas é algo muito utilizado no cálculo, né, para a gente ter regiões no plano, por exemplo, que são anéis, tá? E essas regiões elas são bem importantes para nós lá no cálculo. Bom, se a distância entre os centros for igual à subtração entre os raios, ok? Nesse caso, ou igual à soma dos raios, nesse caso, elas são tangentes. Se for igual à soma, elas são tangentes externamente. Se for igual à subtração dos raios em módulo, ela é tangente internamente. Tá bom? Se essa distância for menor do que a subtração entre os raios, tá bom? Ou se essa distância D for maior do que a soma dos raios, aqui, elas vão ser disjuntas, ou internamente, ou externamente, tá? Agora, se essa distância D, ou seja, a distância entre os centros, tiver uma medida que vai estar entre a subtração dos raios em módulo e a soma dos raios, aqui é R1, tá? R1 mais R2, e a soma dos raios, então essas duas vão ser secantes, aí é o que você tem na figura 5. Tá bom? Então essa comparação te ajuda. Tem duas formas de resolver, então, problemas de posição relativa entre circunferências. Você pode primeiro resolver aquele sistema com duas equações quadráticas, duas equações de segundo grau, né? Ou então você pode usar essa comparação aqui também para fazer isso. Por exemplo, vamos pegar três circunferências. Eu vou ter a L1 com centro em 2, 1 e raio 2. A L2 com centro em C2, 8, 4 e raio 2 mais 3 raiz de 5, númerozinho muito bom. E a L3 com centro no ponto 6, 3 e raio igual a 3. Tá? Então, vamos analisar a posição relativa entre L1 e L2. Perceba que as subtrações entre os raios da L1 e da L2 vai ser 2 menos 2 mais 3 raiz de 5. Então, é 3 raiz de 5. Positivo, né? Então, não precisa nem preocupar em tirar o módulo. E a soma vai ser 4 mais 3 raiz de 5. Ok? Calculando a distância entre os centros. Então, você vai calcular a distância desse ponto até esse ponto, utilizando a fórmula euclidiana. Você vai chegar em raiz de 45, que é
3 raiz de 5. Então, perceba que você tem exatamente a medida da subtração entre os raios em módulo. Isso significa que elas são tangentes e mais, elas são tangentes internamente. Tá? Vamos agora calcular a posição, vamos investigar a posição relativa entre a primeira circunferência e a terceira. Vamos fazer de novo a subtração dos raios, então você vai ficar com um módulo de menos 1, né? Porque um raio é 2 e o outro é 3, então você vai ficar com um módulo de menos 1, que é 1, e a soma, que é 3 mais 2, que dá 5. Calculando a distância entre o ponto C1 e o ponto C3 usando a distância euclidiana, você tem raiz de 20, que é 2 vezes raiz de 5. Tá? Perceba que 2 raiz de 5 ele é um número menor que 5. Maior que 1 é óbvio que é, né? Mas ele é menor que 5. O jeito fácil de você perceber isso é fazer 2 raiz de 5 e supor que ele é maior que 5. Se ele for maior que 5, isso significa que 2 é maior do que a raiz de 5. Por quê? Porque eu passo a raiz de 5 dividindo, como ele não é negativo, não vai alterar o sinal, 5 sobre raiz de 5 é raiz de 5. Ora, mas o 2, ele é igual à raiz de 4. Então, você está falando para mim que a raiz de 4 é maior que a raiz de 5. Se isso for verdade, eu elevo ao quadrado e fico com 4 maior do que 5. Isso é um absurdo. Se essa afirmativa é um absurdo, logo, a verdade... A gente pode até um pouco maior igual aqui, para não ter... Vamos ser um pouquinho preciosista, né? A análise é a mesma. Então, isso aqui significa que, na verdade, 2 raiz de 5 é menor do que 5 e, obviamente, maior que 1. Então, a distância entre os meus centros está entre a subtração dos raios e a soma dos raios. Logo, essas duas circunferências são secantes. Tá? Vamos, por fim, analisar a posição entre L2 e L3. E aí eu faço a subtração entre os raios. Tá? Vai ser, eu vou fazer 2 mais 3 raiz de 5 menos 3. Né? Então, a gente vai ficar aí com 3 raiz de 5 menos 1. Tá? E somou os dois, você vai com 5 mais 3 raiz de 5. Calcula a distância agora entre o C2 e o C3, usando a distância euclidiana, você vai encontrar a raiz de 5. Tá? Perceba que o raiz de 5 ele é menor do que essa soma, óbvio, né? Porque só aqui já tem um 5. Okay? Ele é 5 mais alguma coisa, então é menor. Mas observe que ele também é menor do que esse número aqui. Ó. Tá? Por quê? Vamos fazer a mesma análise que a gente fez antes? Se raiz de 5 for maior do que 3 raiz de 5 menos 1, acredito que se aqui fosse mais 1 não teria dúvidas, né? Porque você teria 3 vezes a raiz de 5 mais 1 ainda. Mas o menos 1 pode aí te dar alguma dúvida. Tá? Bom, o que acontece? Se acontecer disso ser verdade, você vai ter 1 maior do que 3 raiz de 5 menos raiz de 5. O que eu fiz? Passei isso aqui para cá e esse para cá. Né? Então, não altera o sinal. O sinal continua o mesmo. Então, 1 tem que ser maior do que 2 raiz de 5. Tá? Mas o 1 nada mais é do que ele mesmo ao quadrado. E se eu elevar aqui ao quadrado, eu vou ficar com 4 vezes 5, 20. Então, se isso aqui for verdade, você fala para mim que o 1 é maior que 20. Chegamos de novo a 1, absurdo. Então, obviamente, raiz de 5 é menor do que a subtração em módulo dos raios, logo elas são disjuntas. Se ela fosse maior, né, do que a soma dos raios, ela também seria disjunta. Se você tivesse um valor entre esses dois, ela seria secante, né? E se você encontrasse um valor que fosse igual a um dos dois, ela seria tangente. Tá bom? Então, aqui você tem um exemplo onde a gente fez uma comparação entre 3 circunferências. Se você plotar essas circunferências no GeoGebra, você consegue ver isso de uma forma bem clara. Tá? Por uma questão de tempo, eu não vou fazer isso agora. Para fechar a nossa aula, vamos falar aqui rapidinho sobre parametrização da circunferência.
Por que vai ser rapidinho? Porque esse tópico ele é melhor abordado quando a gente trabalha com cálculo de várias variáveis, quando a gente trabalha com curvas planas. E aqui a gente já tem um curso sobre curvas planas, onde eu falo bastante sobre isso, né? A gente, inclusive, acha a medida da circunferência usando essa parametrização, usando a técnica que tem lá, que usa integral. Tá? Mas aqui eu quero dar só uma introdução. Então, ó, uma circunferência com centro na origem e raio R maior que zero é uma curva parametrizada com equações paramétricas dadas por x igual a r cosseno t e y igual a r seno t. Isso é muito fácil de você perceber. Você pega aqui o círculo trigonométrico. Nossa, ficou lindo, mas vai dar para entender. O eixo x é o cosseno e o eixo y é o seno. Tá? Então, perceba o seguinte, se você tiver uma circunferência com centro na origem e raio 1, o que acontece? Cada ponto dessa circunferência ele é o cosseno de um ângulo e o seno de um ângulo, tá? Então, esse ponto da circunferência, você tem o cosseno desse ângulo e o seno desse ângulo. Por uma propriedade trigonométrica, a gente sabe que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá? Aí o que acontece? Se a gente definir o x igual ao cosseno de t e o y igual ao seno de t, eu vou conseguir percorrer toda a circunferência quando eu fizer o t variar de 0 a 2π. Bom, isso para uma circunferência de raio 1. Agora pega essa circunferência e coloca como raio r. Bom, basta eu colocar aqui então, que nesse caso vai ser r cosseno t e r seno t. Pronto, não tem segredo. Tá? Então, essa é a motivação. Então, as equações paramétricas de uma circunferência C, pode ser escrita como x igual a r cosseno t e y igual a r seno t, onde o t vai variar de 0 a 2π. Tá? É assim que a gente faz. Bom, se ela não está centrada na origem, a gente vai fazer uma translação. Então, você vai pegar essa circunferência e vai mover ela um tamanho x0 no x e um tamanho y0 no y. Então, você vai arrastar ela para o lado direito ou para o lado esquerdo e depois subir ou descer ela. Tá? Isso é o que a gente chama de translação. Né? Obviamente, a gente vai fazer isso usando o teorema de Pitágoras e vai deslocar diagonalmente, se for o caso. Uma forma de você fazer isso é simplesmente colocar as coordenadas do centro em cada uma das equações. Então, aqui, quando você não está centrado na origem, a sua circunferência tem equações paramétricas dadas por x0 mais r cosseno t e y igual a y0 mais r seno t, com o t pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Tá bom? Então, essa é a forma de você parametrizar a sua circunferência. Lá, quando você estiver estudando cálculo, se ainda não é o caso, se você ainda não está estudando cálculo, quando você for estudar cálculo de várias variáveis, você vai trabalhar com curvas, né, que são funções que tem domínio real, mas a imagem ela é multivariável. Tá? Então, elas descrevem curvas ou no plano, no espaço, enfim. E aí, uma das curvas clássicas é a circunferência, a parametrização dela é dada dessa forma. Vamos obter a parametrização da circunferência dada por essa equação geral aí. Ó. E aí aqui nós vamos fazer o mesmo completamento de quadrados que a gente fez no exemplo anterior aí, tá? Num desses exemplos anteriores. Perceba que, como você tem os termos lineares para x e y, essa circunferência é uma circunferência centrada fora da origem, tá? Bom, aqui o que nós vamos fazer? Você vai completar quadrado. O que você vai fazer? X ao quadrado menos 6x mais alguma coisa, mais y ao quadrado menos 4y mais alguma coisa, igual a alguma coisa. Vou colocar zero não, vou colocar alguma coisa. Porque lembra que a equação é uma balança, que você adicionar do um lado, você tem que adicionar do outro para ela nos equilibrar. Tá? Bom, o que eu vou colocar aqui para completar o quadrado? Divido o menos 6 por 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3, que ao quadrado é 9. Então, vou pôr um 9 aqui e um 9 de cá. Divido menos 4 por 2 dá menos 2 ao quadrado. 4
somo um 4 aqui. Até eu esqueci que tem um 4, desculpa, eu esqueci que tem um 4 aqui também, tá? Tem um 4 do lado direito. Esse 4 vai simplificar com esse 4, estava esquecendo desse 4 aqui, ó. Tá? E aí você vai ficar então com x ao quadrado menos 6x mais 9, mais y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a 9. 9 é 3 ao quadrado. Então aqui você tem a informação do seguinte, centro é o ponto 3, 2, e o raio é 3. Logo, parametriza essa circunferência para mim. Quantas equações paramétricas? C é x igual a x0, que é 3, mais o r, que é 3, cosseno t. Y é igual a 2, y do ponto, mais 3, que é o raio, seno t. Vamos ver se é isso mesmo? Aí, ó. A parametrização, então, 3 mais 3 cosseno t vezes o vetor i, ou seja, ele é a primeira coordenada, mais 2 mais 3 seno t vezes j, que é a segunda coordenada. Então, fica exatamente daquela forma que eu escrevi no slide anterior. E aqui você tem um esboço dela com o vetor CA como sendo o nosso vetor que sai do ponto C e vai até um ponto da circunferência. Tá certo? Usando essa parametrização aqui, é mais simples de você encontrar a equação da reta tangente. Tá? Vou explicar por quê. Vou usar esse desenho aqui que ele é maior. Perceba o seguinte. O vetor tangente ele vai ser ortogonal ao raio. Tá? O que acontece? Se esse vetor é ortogonal ao raio, quando você tem esse ponto aqui ele vai ser sempre x0 mais r cosseno t, y0 mais r seno t. Tá? Esse vetor, o mais interessante é que esse vetor AC ele vai ser igual a c menos a. Tudo bem? Então você vai ter x0, y0 menos x0 mais r cosseno t, y0 mais r seno t. Na hora que você fizer isso, esse vai simplificar com esse vai simplificar com esse. Então, esse vetor AC, ele nada mais é do que o vetor r cosseno t, r seno t. Logo, o vetor ortogonal a ele, a gente sabe que no plano, esse vetor ortogonal facilmente é dado por r seno t, r cosseno t, coloca o negativo em algum deles, eu vou pôr aqui. E aí, quando você fizer cálculo, você vai entender por que eu pus ele aqui. Se eu colocar no outro, está errado? Não, no outro também está certo. Você vai conseguir do mesmo jeito. Você só vai encontrar o vetor oposto. Tá? Perceba que a norma desses vetores é R. Tá bom? Mostre que a norma desses vetores é R para mim. Tá? Esse é um ótimo exercício. Tá? E aí aqui você consegue encontrar a equação da reta tangente passando pelo ponto A. Né? Escolhe um ponto da sua circunferência. Tá? Escolhe um ponto que você quer e usa esse vetor. Perceba que o ponto que você escolher, ele vai ter o valor de t. Tá? Então, para cada ponto, você vai ter um vetor diferente. Tudo bem? Mas todos eles têm o mesmo tamanho. Todos eles têm o tamanho r. Ok? Bom, então é por isso que por aqui é mais fácil de você determinar a equação da reta tangente usando a parametrização. Tá? Bom, era isso. Uma longa aula aí sobre circunferência. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você gostou, peço que você apoie o nosso projeto. Você tem 3 formas de fazer isso. Você pode curtir essa aula, compartilhar com seus colegas, se inscrever no canal. Ou se você ainda quiser apoiar ainda mais a gente, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Todo esse dinheiro é revertido para a manutenção do site no ar e para a manutenção do canal. Tá? E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como das aulas sobre
sobre geometria analítica no plano que foi dado até agora, tá bom? E também os links dos livros pertinentes ao tema dessa aula, tá? Lembrando que você pode deixar suas dúvidas aí nos comentários ou então entrar em contato conosco pela seção de contatos lá do nosso site, tá? O link do site, né, na descrição, tá ok? Então era isso, abraços e até a próxima aula.